parece dar um aplauso a Jesus Cristo. Toma seu assento, por favor. Hermanos, estes momentos são os momentos mais importantes em um serviço. Que momento, pastor? É o momento quando você permite que o Espírito de Deus ele te toque. Quando você permite que o Espírito Santo ele te ministre. Esse é o momento mais importante. Sabe, querido, mais que instruir-nos, Deus tem um desejo de exercer comunhão com nós, intimidade com nós. Isso é o mais hermoso. Por quê? Porque quando Deus ele tem uma intimidade com nós, ele produz vida em nós. Amém, querido? Amém. Quero contar-lhes uma experiência que eu tive há pouco tempo. E todas as vezes que me viene à memória, eu me controlo para não chorar. Que experiência, pastor? Eu havia leído alguns livros, a qual me inspirou muito a buscar de Deus os dones. A Bíblia diz assim: busque del Senhor os melhores dones. E eu sempre buscava estudar grandes homens, referências no cristianismo. E um dia eu estava assim fanático, buscando a unção, buscando direções de como ser mais ungido para que Deus pudesse usar-me. E hasta que um momento o Espírito Santo falou algo comigo. Todo pastor, mira, se uma pessoa é um abogado, ele quer ser o melhor abogado, não por seu ego, porque nadie quer ser inferior. Nós sempre queremos ir a mais. Se você é um médico, você quer ser o melhor médico. Se você é um empresário, tu queres ser o melhor empresário. Sempre queremos ir mais allá, porque isso está em nós. E então eu buscava, orava, subia ao monte, chamava a pastora: mira, amor, vamos fazer um ayuno de tantos dias, vamos fazer isso, vamos fazer o outro. E isso já desde há muito tempo, desde quando nós éramos líderes de células. E sempre buscávamos, e escute, nós sempre veíamos o respaldo de Deus. Sempre que buscávamos ao Senhor, veíamos Deus usar-nos, com señales, com prodígios. Me acordo aqui na igreja, eu saquei uns dias de ayuno para uma unção de sanidade divina. E nós hemos profetizado e passou bastante señales aqui na igreja. E houve uma irmã que foi sana de um câncer no ojo. E essa irmã me buscou um par de vezes para contar o testemunho. Note como é Deus. Pastor, quero falar contigo, e afinal sempre nunca podia falar com ela, com uma coisa e outra. E ela teve que mudar a Portugal. Não sei quanto você vai acordar desse testemunho que ela contou aqui. Ela estava mudando de Madrid a Portugal. E então, no último culto de mulheres, ela disse assim: mira, eu não posso ir sem antes contar o testemunho que llevo tempo queremos contá-lo e afinal não he podido. Eu tenho um câncer em meus olhos e Deus me sanou, e tenho aqui os exames, tenho aqui tudo. Deus me sanou de um câncer. Agora escute, eu não sabia que Deus havia sanado ela do câncer. Graças a Deus. Depois obrigado, filho. Então, por que está dizendo isso, pastor? Porque Deus ele te vai dar a unção, não é para que você se sinta bendecido por Ele, porque Ele te deu o que você ha buscado. Por isso, há certas coisas que você está pedindo para Deus, Ele não te dá, ou seja, Ele não hace que você veja, para que você não se perca no orgulho, na soberbia, no ego. Por isso, às vezes, Deus nos processa. E então, eu entendi algo poderoso. O que foi que eu entendi? O Senhor me disse assim: hijo, se eu quisera usar-te com o objetivo que tu tienes, pensando que eu te vou usar desta maneira, porque eu tenho em minha mente que mientras mais señales hubiera na igreja, mientras más sanidades hubiera en la iglesia, más almas se convertirían al Señor. Entonces, por una etapa en mi vida, yo buscaba a Dios en oración para ver señales y prodigios, porque la mayoría de los libros que yo había leído de los grandes evangelistas, ellos decían que mientras más señales hay, más gente se convierte. Y yo había establecido eso en mi mente, que yo necesitaba ser ungido
para operar milagros y señales y que el nombre de Cristo fuera glorificado y más gente venía a los pies de Cristo. Con eso, más almas podría yo ganar al Cristo, con señales y prodigios. Hasta un día que el Señor me dijo así, yo estaba en un ayuno, Él me dijo así, hijo, si yo quisiera, si yo te hubiera llamado para operar solamente señales y prodigios para ganar cantidad de gente para mí, yo te daría una unción que solo andar en la calle, la gente sanaría. El Espíritu Santo me dijo así, si yo te quisiera usar con milagros extraordinarios, yo ponía en ti una unción que solo entrar en el hospital todos serían sanados. Pero esa no es mi intención. Porque mi relación contigo es más importante que su servicio para conmigo. Amén, aleluya. Su relación con Dios es más importante que su servicio para Él. Amén. Y Dios me habló 3 veces, si yo quisiera, si fuera el enfoque mío, usarte con señales y prodigios, tan solo andar en la acera, su sombra sanaría como en los días de Pedro. Pero esa no es mi intención es que usted tenga una relación conmigo. Y cuando yo quiera, yo puedo sanar a alguien a través de ti. Cuando yo quiera. Pero su servicio no puede ser buscarme a mí para que usted sane personas por medio de mi gracia, de mi poder, de mi unción. Y con eso usted sienta que está bien porque ganó muchas almas para mí. O sea, Dios se importa con lo que usted eres con Él más que lo que usted puede hacer para Él. Amén. Amén, queridos. Amén, aleluya. Entonces, no perca la oportunidad de ser de bendición. ¿Qué es ser de bendición, pastor? Desarrolle una relación con Dios. Hermanos, néguense literalmente a tener una vida con Dios religiosa. ¿Qué es una vida religiosa? Que usted obedece padrones. Usted tiene que cultuar, diezmar, ofrendar, hacer parte de lo que hace la iglesia, pero su relación con Dios está lejano. No puede ser así. Usted necesita tener una relación real con Él, atento a lo que Él quiere de ti. ¿Cuántas veces Dios habla con nosotros y nosotros no hacemos caso? Porque no cultivamos una relación con Él. No sé cuántos aquí han pensado así, wow, yo he hecho tal cosa y sale mal, y usted dice así, bien que yo había pensado en no hacerlo. O algo me decía para no hacer, ¿por qué yo he hecho eso? Este algo que usted pensaba, o esto algo que te dijo, era Dios que te estaba hablando, no lo haga, pero usted no tenía relación con Él. Por cuanto no lo tenía relación con Él, la impresión que Él te dio no fue fuerte en su sentir. Por eso usted no lo hiciste caso. Él te habló, pero usted no captaste lo que Él habló contigo, porque la relación contigo, con Él está muy baja. Entonces, el papel de la iglesia es desarrollar relación con Dios. Amén. Amén, queridos. Amén. Amén. Amén, aleluya. Vamos servir? Vamos. Vamos hacer misiones? Vamos. Vamos visitar el pobre, la cárcel, vamos hacer trabajo en el hospital? Vamos, estamos haciendo. Vamos alimentar a los pobres de la ciudad? Vamos. Amén, querido. Amén. Vamos a los polígonos, vamos a hacer evangelismo? Vamos. Pero no podemos dejar de hablar con Dios. Amén, aleluya. Jesucristo no puede dejar de ser real para nosotros. Así es, Señor. Amén, querido. Amén. Usted sabe que su Biblia, aquí, son 2 testamentos, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Usted sabe de eso. El Antiguo Pacto es la alianza de Dios con el hombre, después el Nuevo Pacto que viene por medio de Cristo. 2 alianzas hay aquí. Y usted necesita entender que la última alianza nos conduce siempre a una relación con Dios. Sin embargo, la antigua, siempre usted tiene que sacrificar algo para desarrollar una relación con Dios. Y Dios ya no quiere tanto un sacrificio, aunque es importante. Dios prefiere la relación con Él. ¿Cuántos entienden lo que Dios está hablando? Entonces, queridos, cuidado, para que su culto al Señor hoy no sea simplemente un acto de religiosidad. Que usted pueda realmente saber lo que usted está haciendo. Nuestro culto tiene que ser presentado al Señor de manera racional. Amén. Amén, querido. Amén. Si nosotros venimos al culto aquí, escuchamos una palabra, y luego después mañana usted no tiene una fe para hablar con Jesucristo en su auto, en el coche, en el baño, en la habitación, en el pasillo, en la acera, en el metro, en el bus. Si usted no tiene esta fe de hablar con su Señor, es como si el culto eso no hubiera servido para nada. Así es. La Biblia habla de 2 mujeres en la Biblia. ¿Cuántos ya escucharon la historia de Marta y María? Solo para ser rápido.
Marta y María. ¿Usted conoce la historia? Marta y María es un texto bastante conocido. La Biblia dice que Marta y María tenían un hermano llamado Lázaro. Era una familia que Jesucristo amaba y iba en la casa de ellos. Ahora, observe que lindo. La Biblia dice que un día Jesucristo va a la casa de Marta. Pensa, hermano, recibir a Jesucristo en su casa. Jesucristo va a la casa de Marta, la Biblia dice. Y cuando Jesucristo entra en la casa de Marta, María, que era su hermana, está a los pies de Cristo adorando. Pensa, mas assim, era assim. Adorando a Jesús. Y entonces Marta, preocupada con lo que había de hacer para Jesús, ella estaba en la cocina, lavando, limpiando, cocinando, haciendo un montón de cosas. Y entonces Marta viene a Jesús y dice assim, ó, Maestro, ¿no te molesta ver que yo estoy haciendo un montón de cosas y mi hermana María está ahí adorándote? ¿No te molesta? ¿Por qué no dice a ella que me ayude? Y Jesucristo dice assim a Marta, Marta, tu estás muy afanada y turbada. María escogió la mejor parte y esta parte no le será. Marta, tu estás muy turbada y afanada con mucho que haceres. Pero María, su hermana, escogió la mejor parte y esta parte de ella no le será. Significa que quando você escolhe a melhor parte, não existe demônio capaz de impedir você de desfrutar de seu Senhor. Pastor, me explica melhor. Marta habla de la lei. Maria habla de la gracia. Marta habla del antiguo pacto. Maria habla del nuevo pacto. Você tem que estar definido. Sirva a Deus, pero não deje de primeiro estar com Ele. Porque quando eu apresento um serviço a Deus, sem antes estar com Ele, este serviço Ele não o recebe. E eu não quero aceitar isso, nadie quer aceitar isso. Quando eu apresento um serviço sem antes estar, é como Ele não o recebe. A Bíblia diz que Ele chamou os 12 para estar com Ele, e depois Ele enviou os 12 a evangelizar. Então, querido, necessitamos cuidar-nos. Porque Satanás, ele é especialista em fazer com que você se afane e que você se frustre. Atado em costumbres de la antiga aliança. Não é que a antiga aliança é mala, sino que servir a Deus de uma velha maneira, uma maneira antiga. E que bueno é quando você adora a Deus, quando você siente a Deus, Ele diz, hijo, te vou a bendecir, porque não está adorando-me a mim por interesse, sino que tu sabes que eu sou real. Quanto recebe esta llave? Amém. Amém? Querido, quero falar rápido algo importante. Abra aí Efésios capítulo 4, por favor. Sim, Jesus. Vou ser rápido, vou terminar aqui. Efésios 4, amém? Quantos aqui Deus já falou? Amém. Sim, Jesus. Senhor é lindo, irmão. Efésios capítulo 4, versículo 22, amém? 4, versículo 22. Observe. Enquanto a la passada maneira de viver. Quantos aqui têm um passado? Amém. Tem um passado, irmão? Eu tenho um passado. Amém? Aleluia. Então, enquanto a la passada maneira de viver, dice, despojado del viejo hombre. Quantos aqui han sacado roupa? Se você saca a roupa, isso é despojar-se, sim ou não? Sacar o que você tem em cima. Despojado del viejo hombre, que está viciado conforme los deseos enganoso. Então, irmão, ponga atenção. Todos que estáis aqui, por mais que um bautizado, passado em águas e tenha uma vida plena em Cristo, luta contra o pecado, por mais que você seja a pessoa santa, sua vieja maneira de viver nunca te vai deixar. Não existe uma sola pessoa aqui dentro que diga assim, pastor, eu não sou tentado, nunca. Todos somos tentados em todo o tempo. E você tem que pensar que a sua velha maneira de viver, você tem que controlar isso. Como, pastor? Primeiro, reconhecendo que há uma natureza caída que habita em ti. Pastor, pero eu estou lavado e redimido por la sangre de Cristo. Aún assim, a velha natureza está em ti.
Pastor, ¿qué día la vieja naturaleza va a dejar de dominarme o tentarme? Cuando usted muera. Ahí entonces ella deja. ¿Ok? Entonces ponga atención a eso. Despojaos del viejo que está viciado conforme a los deseos. Siguiente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, Satanás va a atacar su mente. Porque se ele ataca su mente, ele ataca todo. Se ele vence su mente, ele vence todo. Por isso, todos os dias, nós necessitamos renovar nossa mente. Com a graça de Deus. Amém? Seguinte versículo. Agora, ponga atenção. Diz, despojado del viejo hombre. Agora diz assim, ó, vestir del nuevo hombre, criado segundo Deus, la justiça e sanidade de la verdade. Amém, querido? Amém. Então, você tem uma natureza humana que te vai a conduzir a lugares de pecado. E você tem uma natureza divina que te vai a conduzir a coisas eternas. Agora você decide que roupa você vai a poner. Amém, queridos? Amém. Por mais santo que você era, o velho homem vai tratar de nascer outra vez. Você tem que dominar este homem. Amém, queridos? Ponga, por favor, aí 1 de Coríntios, capítulo 15. Creio que o versículo 22, por favor. Ah, pastor, eu não creio isso que eu tenho duas naturezas. Temos duas naturezas, querido. Ponga atenção nisso. Porque assim como Adão, todos morrem. Amém? Também em Cristo todos serão vivificados. Seguinte. Pero cada um em su devido. Cristo, la primícia, logo lo que são de Cristo em su. Seguinte. Logo el fim, quando entregue el reino a Deus, el Padre, quando haya suprido todos os domínios, toda autoridade e potência. Sigue. Sigue. Para que preciso que ele reine hasta que haya puesto todos os enemigos debaixo de seus pés. Pero déjame encontrar a parte que diz que nós levamos a natureza de Cristo. Não sei se é o versículo anterior. Dame um momento. 45. Observe isso aqui, ó. Assim também está escrito: foi hecho el primeiro homem, Adão, alma vivente. Amém? Primeiro Adão, aquele pecou lá no huerto del Edén. Ok. Alma viviente. E ele postrer, ou seja, o último, Adão, espírito. Então, o postrer Adão é Jesucristo. Espírito vivificante. Então, quando o pecado entrou por um homem que foi Adão, saiu por outro homem que foi Cristo. Entrou por Adão, mas saiu por Cristo, ok? Então, é importante que você entenda essa natureza que você carga. Você carga uma natureza adâmica. Ah, pastor, não me gusta. Assim é. Que é do homem caído. E você também leva uma natureza divina que é de Cristo. Então, o primeiro homem foi hecho alma viviente. Ok. Segundo, mas lo espiritual não é primeiro, senão lo animal, luego lo espiritual. Sigue. El primeiro homem é de la tierra, terrenal é. Segundo homem que é del cielo, que é el Senhor, é del cielo. Seguinte. Qual é el terrenal, tal também los terrenales. E qual é el celestial, tales também los celestiales. Seguinte. E assim como hemos traído a imagem del terrenal, trairemos também a imagem del celestial. Assim como hemos traído a imagem del terrenal, trairemos também a imagem del celestial. Por favor, regrese para mim o versículo 45, hija. Observe, assim também, versículo 45. Sim. Assim também está escrito: foi hecho el primeiro homem, Adão, alma, e el postero espírito vivificante. Pastor, qual é a diferença? A diferença, irmão, que se nós vamos andar no campo del alma, nós só vamos a pensar em nossos desejos. Satanás te vai a incitar a que você viva a imagem de Adão, o homem caído. Por quê? Porque ele te vai a levar a conduzir a campo de alma. O que significa isso? Você só vai a pensar em você mesmo. Só em você. Agora, quando você é conduzido por el Espírito Santo,
a ser la imagen de Cristo, usted ya anda não como uma alma viviente, sino que usted anda como um espírito vivificante. Amén. Aleluya. Então, sobre ti há poder de Deus que usted vivifica. Amén. Usted produce vida em todo lo que te rodea. Amén. Así es, Señor. Usted solo não eres uma alma viviente, sino que eres um espírito vivificante. Alma vivente habla de Adão. Espírito vivificante habla de Jesucristo. Amén. Aleluya. Então, no versículo 49, por favor, hija. Diz assim: assim como hemos traído a imagem del terrenal, que é Adão, assim como traído a imagem del terrenal, traeremos também a imagem del celestial. Então, qual é a diferença de um ao outro? A diferença é que um não quis obedecer a Deus e o outro sim obedeceu a Deus. Adão resistiu uma ordem que Deus deu. Cristo, sin embargo, ele obedeceu a ordem que Deus deu. Assim como você traz a imagem de lo natural, a palavra está dizendo, traga também a imagem de lo celestial. Assim como nós somos impulsionados a estar nervioso, não sei quanto passam assim que você se estressa de la noite à manhã. Ou passa algo em casa, você estressa. Você não estressa, irmão? Estressamos. Por quê? Porque você é Adão. É normal, você habita em um corpo. Você tem umas emoções. Alma se resume em desejos e emoções. Pensamentos. Amém, querido? Eu sei que é difícil, parece uma classe, mas é importante que você sepa disso. Então, é importante que você entenda que, a la vez que você também está agressivo, nervioso, enfadado, você não pode negar um direito tuyo. Qual é o direito tuyo, pastor? De também viver as coisas eternas e as coisas de Deus. Assim como de maneira natural você se enfada, você se enoja, de maneira natural também você deveria conectar-se com Deus. Amén. Así es, Señor. ¿Por qué usted no logra conectar con Dios de manera natural? ¿Por qué? Porque no hay práctica y no hay hábito. Y no hay una vida construida en eso. ¿Por qué usted se enfada rápido? Porque usted se enoja rápido. Porque la vieja manera de vivir usted lo practicaste muchísimas veces. Aí usted não tem problema de enfadar e enojar-se. Porque este homem mais está viciado, a Bíblia diz. Despojaos del velho homem que está viciado. Que é um vício? Algo que alguém hizo muitíssimas vezes e le encantou. E você tem que aprender a vestir del novo homem que é Cristo. Por isso, quando nós temos começado o culto, e eu disse assim, hermano, vamos adorar a Jesus, Ele é real, te cuesta. Te cuesta você cerrar os olhos e dizer, Senhor, tu eres real. Aunque eu não pueda verte, não pueda sentirte, não pueda tocarte, tu estás aqui. Por que te cuesta? Porque não há hábito. E deveria ser um hábito e um vício em nós outros esta prática. Para que você pudesse atrair a imagem de lo terrenal, de lo celestial. Amém, queridos? Amém? Salmo 103. Eu estava falando em la obra esta manhã com o irmão Evers. Deus me falou este salmo. E também falou com ele me estava dizendo, uau, que tremendo, lo mesmo que Deus me falou comigo, falou com ele às 2 da manhã. Quantos aqui são atacados em la mente algumas vezes? Amém. Por quê? Porque o homem celestial está apagado. E quando o homem celestial está apagado, nossa alma está dominante. Pastor, minha alma está dominante? Sim. Quando o velho homem está vivo, o Espírito Santo tem um trabalho muito difícil em fazer com que você veja as promessas. Por isso você tem que aprender a matar o velho homem. Amém. Pastor, se pode matá-lo? Sim. Como? Cedendo-se à vontade de Deus, Amém. a lo que é correto. Não deixe que o velho homem te domine. Sujeta-lo a padecimento. Amém. Eu aprendi algo com um grande amigo meu, um pastor. Ele me disse assim, ó, sempre que você vai a ajunar, e mano, eu pecava muito isso. Ele me disse assim, ó, sempre que você vai a ajunar, se você vai entregar o ajuno às 3 da tarde, quando você vai entregar o ajuno às 3 da tarde, ponga 3 horas mais para entregá-lo mais tarde. Porque eu não sei quantos ajunaram, assim que você disse, às 3 da tarde eu entrego o ajuno. E você está com o prato de comida na mesa, e você está assim, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Para comer.
Entonces, usted lo ha hecho el correcto, pero hay un sentimiento que ainda te domina, la carnalidad. El deseo de entregarse a lo que usted antes practicaba. Entonces, ele me ensinou isso assim, ó, sempre que você vai ajunar, se te toca entregar el ayuno a las 3 de la tarde, entrégalo pues a las 7. Amém? Isso é dominar, irmão, el alma. Observe isso daqui, que Davi dijo, hermano, quem tem um cinturão para me emprestar? Não pode tirar o meu que a minha calça cai, mano, eu estou bem magrinho. Um cinturão, deixa-me um cinturão, aí dá aí um cinturão aí. Davi, ele vai fazer isso. Aí, já tem aqui, filho. Eita! Mi padre em Brasília hacía assim, hijo. Observe isso daí, ó. Mira Davi disse assim, bendice alma a Jeová. ¿Por quê? Porque a alma, guarde isso, querido, habla de pensamentos. Alma habla de deseos. Alma habla de voluntad. Habla, resumidamente, habla de la carne. Então, Davi, ele está dizendo agora a sua alma, ele está dizendo, alma minha, bendiga, escrito assim, bendice a alma minha a Jeová, e bendiga todo mi ser su santo. Ele está mandando sua alma bendecir a Deus, sim ou não? Amém. Seguinte, bendice alma minha a Jeová. e não olvides nenhum de seus benefícios. Ele está mandando sua alma bendecir a Deus. Ele está dando uma ordem às suas emoções. Ele está dando uma ordem à sua mente a bendecir a Deus, e como se não bastara isso, é mais ou menos como se Davi tivesse um cinturão nas mãos e dizendo assim, alma minha, não te olvides nenhum de seus benefícios. Alma minha, te olvidaste que quando leão agarrou uma oveja de mi padre, Deus me deu graça para sacar a oveja de la boca del leão e matar el leão. Não te olvides, alma minha, de ser agradecido por lo que Deus hizo comigo com aquele leão. Quantas vezes Deus te hizo pagar facturas que você não tinha dinheiro e você pagou a fatura? Aí agora te toca uma fatura que você não tem para pagar e sua alma diz assim, maldiga-se su Deus e muere. O que você tem que fazer? Alma minha, bendiga a Jeová e não te olvida que el ano passado eu paguei os gastos. Aleluya. Así es. Amén. Não te olvide que el ano passado eu cobri os compromissos. Assim que este compromisso que eu tenho agora, vou cumpri-lo também porque Deus é comigo. Amén. É assim que Davi está haciendo. Ele está disciplinando sua alma. Ele está dizendo, bendiga alma minha a Jeová e não olvides nenhum de seus benefícios. Seguinte. Ele é quem perdona todas tus iniquidades. Porque Davi está dizendo, alma minha, tu me haces pecar. Pero é Ele que perdona tus iniquidades. Que sana todas tus dolências. Seguinte. Ele que rescata del hoyo tu vida e que te corona de favores e seguinte. Ele que sacia de bem tu boca de modo que te rejuvenesca como ele. Uno más, a ver si tiene, uno más. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cuántos estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo, querido? Eu só agarrei isso para que você se quede memorizado. Então, você vai ter que aprender a disciplinar sua alma. Amén. Isso, hermano, isso faz parte da vida com Deus, do cristianismo. Amén. Aleluya. Sua alma vai fazer com que você blasfeme contra seu Deus. Sua alma vai fazer com que você peque contra seu Deus. Você vai ter que dominar sua alma. Amém, querido? Amén. Pastor, eu não sabia que era assim. É assim que Deus trabalha. Seus pensamentos e suas emoções, eles estão sempre florescendo em sua mente. E você tem que tomar muito cuidado, senão vai pecar contra Deus. Amém. Amén. O sentido da frustração é o que mais está matando os cristianos. E vou terminar com isso. Ponga atenção. No Salmo 42, o salmista vai dizer a mesma coisa. Vai haver um momento que ele, sim, eu creio que é o Salmo 42. Ele vai dizer assim: alma minha, espera em Deus.
Alma mía, ¿por qué te afliges dentro de mí, alma mía? Alma mía, espera, confía en Dios, porque yo aún he de alabarle y adorarle, alma mía. Alma mía, confía, espera, quiétate dentro de mí, porque yo veré las manos del Salvador mío, roca mía. Y si la iglesia no aprende a dominar esta área, usted va a pecar siempre contra su Dios. Y no podemos pecar contra nuestro Dios, hermano. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Siempre. Amén. ¿Sabe cuándo es que su alma va a dominarte? Gracias, Paulo. Dios te bendiga mucho. Já pegou Eliette com isso aí, já? Quantos estão entendendo, querido? Amém. Hermano, vamos a cuidar nosso coração. Amém. Há um profeta na Bíblia chamado Jeremias. Jeremias era tão poderoso que Jesus Cristo foi visto como Jeremias. Jesus Cristo disse: quem dizem que eu sou? Dizem que tu eras Jeremias. Ele foi um profeta poderoso. Mas quando Deus lhe chamou a Jeremias, Deus disse assim: Jeremias, eu te chamei desde o ventre de sua madre, te santifiquei e te di por profeta. Hermanos, todas as vezes que Deus te dá uma promessa, Satanás vai tratar de fazer com que esta promessa não seja verdade. E você tem que tomar muito cuidado, porque ele vai tocar sua mente forte em ele. Todas as vezes que Deus te dá uma promessa, Satanás vai fazer com que esta promessa suene mentira em sua mente. Deus se apresenta a Jeremias e diz assim: Jeremias, eu te chamei desde o ventre de sua madre, te santifiquei e te di por profeta a las naciones. E te puse para plantar, edificar, arruinar, construir. Jeremias, todo lo que eu pida para que você haga, você lo vai fazer, Jeremias. ¿Sabe por qué, Jeremias? Eu te puse, há uma parte, creo que é Jeremias 1:27, ve aí, que Deus disse assim, só para recordar los que têm promessa aqui. Você sempre vai lutar contra algo. Satanás sempre vai fazer de todo para que você desanime o que Deus te falou. E você tem que ter a mente clara que ele é um mentiroso. Ele é um enganador. Ele vai fazer com que você comece a pensar coisas em contra de seu Deus. Qual é o trabalho nosso? O trabalho nosso é literalmente cuidar. Jeremias versículo 1:17. Jeremias 1:17. ¿Sí? Está apagado. Sí. Jeremías 1:17. Dice assim: Tu pues cine tus lombos, levántate y háblales todos los cuantos te mande. Não temas delante de ellos. Observe, hermano, esse é o chamado de Deus a Jeremias. Pensa que lindo esse chamado. Não temas delante de ellos. Ok. Cine tus lombos, levántate y háblales o quanto te mande, não temas delante de ellos, para que não te haga eu quebrantar delante de ellos. Seguinte. Ponga atenção aqui, para que não haga eu quebrantar-lhe diante. Deus disse assim, ó, não temas delante de ellos, para que eu não te haga quebrantar delante de ellos. Quantos estão entendendo, querido? Amém. Não temas, para que eu não te haga quebrantar. Estão cá? Seguinte versículo diz assim, ó, porque he aqui eu te he puesto em este dia como cidade fortificada. Pensa aí, irmão. Como cidade fortificada. Jeremias, eu te pongo como uma cidade fortificada. Como coluna de hierro. Como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Seguinte. Dice, e pelearão contra ti, Jeremias, pero não te vencerá, porque eu estou contigo, dice Jeová, para librarte. Essa promessa é boa, irmão? Amém, aleluia. Deus dá promessa para nós e andamos em ela. Agora, quando as coisas saem mal, é quando o bicho entra aqui. Então, quando você vê que sua vida está indo por um caminho que não te agrada muito, que não te gusta muito, recorde de isso. Haga sua alma callar a boca. Você diz, alma minha, prefiro confiar em meu Deus.
Jeremías, capítulo 20, versículo 8, hija, por favor. Observe como a alma de Jeremías, e com isso, irmão, prometo que termino. Que é importante que você entenda, hoje Deus está dando uma enseñança. Versículo 7, hija, põe o versículo 7. Deus prometeu que ia estar com Jeremias, sim ou não? Amém. Sim, queridos. Agora, Jeremías, Deus disse a Jeremías, Jeremías, não tema delante de ellos, para que eu não te haga quebrantar delante. Deus te dá uma promessa. E ele disse assim, ó, não permita que sua alma vença o espírito. Não permita que suas emoções vença a palavra, vença a profecia, vença a promessa. Quando sua alma vence a profecia e a promessa, não te queda outra que ser quebrantado por Deus, delante de seus inimigos. E Deus não quer quebrantar-nos. Deus quer dar-nos a vitória. Pero aún assim, quando nós falhamos e nossa alma gana, a misericórdia de Deus é grande em nossa vida. Jeremias tuvo um quebrantamento, e observe que ele disse assim, versículo 7, ele está delante de los sacerdotes, e ele começa a ter uma espécie de temor, porque ele estava preso agora, por quanto ele estava predicando a palavra. E quando ele estava preso, enquanto ele estava predicando a palavra, lo ataram seus pés em um cepo de madeira e sua mano, e Jeremias agora, sua alma le golpeia. E Jeremias, então, ele escreve isso, ele disse assim, me sedujiste, ó Jeová, porque ele agora estava preso, me sedujiste, ó Jeová, e fui seduzido, mais forte que eu, e me venciste. Agora observe, cada dia he sido escarnecido, cada qual se burla de mim. Seguinte, porque quantas vezes hablo, dou voces, grito violência, destruição, porque ele era um profeta, mas não de vitória. Jeremias era um profeta assim de predicar coisas duras. Ele não predicava vitória, ele não profetizava caça, coche, alto. Ele profetizava inferno. Quem não aceitar Jesus vai ao inferno. Quem não crê em Deus vai ao inferno. Mais ou menos assim, amém? Então, a palavra que saía dele era uma palavra dura. Ele disse, grito violência, destruição, porque a palavra de Jeová me ha sido para afrenta e escárnio a cada dia. Seguinte, agora observe isso. E dije, não me acordarei mais. Ou seja, agora a alma começa a golpear Jeremias, as emoções. A alma começa a dizer assim, ó, para que vai falar de seu Deus, afinal o senhor sempre está preso? Para que servir, para que amar, para que estar na fé? Quanto passa por isso? Amém. Passamos? Nossa alma habla? Então se agarra sempre o cinturão, irmão, cinturão. Tá. Alma minha, cállate. Então, observe o ponto que ele chega. Dije, não me acordarei mais de ele. Quanto já passou o momento que você diz assim, ó, ah, Senhor, está difícil, né? Não me acordarei mais de ele, nem hablarei mais em seu nome, ou seja, não vou profetizar mais. Agora diz, no obstante, havia em meu coração como um fogo ardiente metido em mis huesos, tratei de sufri-lo e não. O que significa isso? Quando Jeremias está dizendo, já não vou predicar mais, já não vou falar mais em seu nome, já não me acordarei mais de ele. Quando ele dijo isso, a parte espiritual sale para fora. Por isso te conviene desarrollar relação com Cristo vivo, porque quando sua alma viene, porque viene, por mais forte que você seja, ela vai venir. Quando sua alma quer hacer que você desista da fé, você já tinha hábitos e prática, estava viciado em uma vida espiritual. E quando você tem toda a razão do mundo para desistir, a natureza divina vai florescer e vai dizer assim, ó, ah, tu tens todo motivo para desanimar, pero eu vou soprar o fogo dentro de ti. Quantos entendem esta palavra? Amém. Ele tratou de não querer falar mais. Pensou em desistir. Se sentiu enganado e seduzido por Deus. E disse, não quero mais o ministério. Pero quando ele pensou em deixá-lo, havia metido em seus huesos um fogo que ardia e queimava. E ele tratou de resistir, dizendo, quero desistir. Quando ele tratou de resistir, não pudo, porque o fogo foi mais forte que ele. Aleluia. Por quê? Porque ele já tinha vida com Deus. Por isso te convém desarrollar relação com Cristo. Amém. Quando você queira parar, Ele não te vai deixar parar, porque o fogo se vai apresentar. Póngase de pé, por favor. Sim, Jesus. Hoje é uma noite tranquila, amém, queridos? Só de uma mensagem para reflexionarmos. Amém. Pense nisso.